vocês? Seja bem-vindo ao programa 10 dias de oração e jejum. Deus possa abençoar tremendamente você e todos aqueles que estão ao seu redor. Nos programas anteriores nós aprendemos sobre a prioridade número 1 da família e o segredo da felicidade da família. Hoje aprenderemos sobre as atividades espirituais em família. Que Deus possa nos abençoar e a partir desse momento prepare sua Bíblia, que iremos começar daqui a alguns instantes. Vamos lá? Então, com a Bíblia em mãos, vamos recapitular o primeiro encontro e o segundo encontro. Porque sem as informações que recebemos no primeiro e no segundo encontro, sem a base, nós não iremos conseguir construir nada daquilo que nós vamos aprender a partir de hoje. Então, é importante nós termos consciência de que a nossa vida precisa ter, no caso, alicerces, precisam ter bases. E a nossa base, a nossa sustentação para uma vida, no caso, guardada, bem-sucedida em Deus, é aquilo que nós aprendemos na primeira e no segundo, no primeiro e no segundo encontro. Ok? No primeiro encontro, recapitulando, nós aprendemos lá em Mateus capítulo 7, verso 33, o Senhor Jesus dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ali o Senhor está falando sobre a questão, o assunto que envolvia aí era a questão da ansiedade, né? Ele não estava dizendo, no caso, que você deveria cruzar os braços e esperar com que os resultados, Deus trouxesse para dentro da sua casa aquilo que seria de provisão para você. Não. Ele estava dizendo que você não deveria ser ansioso. Ele estava falando de que as aves dos céus, Deus proveu o alimento para ela. Ok? Só que nós aprendemos de que as aves não ficam lá paradas no ninho. Elas lançam em voo e aí Deus provê esse alimento. Elas vão à luta, elas vão à batalha, né? Então nós precisamos entender de que a ansiedade é muito diferente do que a indolência, do que cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam, tá bom? Aprendemos de que o cristão, ele vai à luta, ele enfrenta as batalhas, mas também o cristão, ele coloca Deus na frente de tudo. Então ele está indo lutar lá, ele está indo fazer um biscate, ou ele está indo carregar uma caixa, ele está indo fazer uma limpeza, está fazendo uma arrumação, ele tá buscando, no caso, o sustento da sua família. Deus está abrindo portas para ele, e ele está caminhando no deserto, mas ele está como um guerreiro de Deus, e Deus está provendo ali as vitórias para ele. Ele não cruza os braços, ele não é indolente, ele não é preguiçoso, tá bom? Então nós aprendemos isso. E em cada ambiente em que ele busca para sustentar a sua família, para prover, ele coloca Deus na frente de tudo. Então, em tudo que ele está fazendo, Deus é a prioridade. Em todo o seu trabalho, Deus está ali. Por meio da oração, por meio da meditação, por meio do esforço, ele está conversando com Deus porque Deus está em primeiro lugar na vida dele. No segundo tema, nós aprendemos no capítulo 6 de Lucas, né, no verso 46 ao verso 49, nós aprendemos sobre a questão, no caso, da construção de uma casa, que um homem prudente, ele construiu uma casa. O Senhor Jesus nos orientou, falando de que esse homem, ele cavou profundo até encontrar a rocha, e a partir dali ele constrói, no caso, a casa. Antes da construção da casa, ele lançou os alicerces. E aí a base desses alicerces nós
nós comentamos, né? Você sabe que para você, no caso, começar esses alicerces, você tem que fazer as marcações, né? Então, nós fizemos a marcação ontem e você só vai estar começando. Então, é uma jornada de uma vida. Você vai estar cavando até chegar à rocha e construir a sua vida com Deus, tá bom? Nessas 4 alicerces que comentamos, nós aprendemos de que somos pecadores. O primeiro alicerce é que nós somos pecadores e que nós não podemos nos enganar, né? Nós somos pessoas, no caso, limitadas e que cometemos erros. Em alguns momentos nós iremos fracassar, em algum momento nós iremos tropeçar. Só nós não podemos desistir de Deus, nós não podemos desistir de que Deus é a base da nossa vida, ok? No segundo alicerce, nós aprendemos quem é Jesus, né? No primeiro, nós aprendemos quem somos, e no segundo, quem é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado da minha vida, né? Que nós aprendemos de que ele é a promessa cumprida de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aprendemos que lá no Calvário, o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, lançou sobre Jesus o pecado de todos nós, né? E que pelo sofrimento dele nós fomos curados, nós fomos sarados. E que a nossa vida hoje depende inteiramente do Senhor Jesus. De que cometer erros e pecados, né? Cometer, no caso, um pecado contra a lei de Deus, contra o nosso próximo, né? Contra a nossa família, é uma ofensa a Deus, né? É desprezar o sacrifício de Jesus. Mesmo por natureza pecaminosa, por nós termos essa natureza, nós temos que entender o quanto que é sério esse assunto sobre o pecado. No terceiro alicerce, nós aprendemos sobre a questão da confissão, né? Que a nossa vida fica travada quando nós não confessamos. Imagine, como que você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida se você não abre o seu coração para Ele, se você não confessa, se você não pede perdão, se você não se arrepende? Em vez de tentar explicar por que pecou, nós precisamos dizer a Deus que nós estamos arrependidos e que não queremos mais fazer isso. E que precisamos de Jesus perdoando os nossos pecados constantemente. Não, aprendemos que nós não temos que viver uma vida resumida na confissão, mas que nós precisamos procurar um tempo separado com Deus, em oração, para termos uma vida alicerçada com Ele. Nós sabemos de que um amor só cresce com relacionamento. Uma amizade só é fundamentada quando nós passamos tempo com o outro. Então, nós precisamos passar tempo com esse Deus que priorizamos. Precisamos confessar os nossos pecados. O salmista Davi, no Salmo 32, né, diz que bem-aventurado é o homem em quem Deus perdoa. E ele coloca dizendo também um exemplo que ocorria sempre na vida dele quando ele calava os pecados, quer dizer, quando ele ficava quietinho. Quando ele ficava quietinho, a vida dele ficava um fracasso. E nós entendemos claramente de que muitas vidas cristãs, pastores, líderes de igreja, membros de igreja, pessoas que são seguidores de Jesus, vivem uma vida atrofiada, uma vida sem produtividade, uma vida sem resultados esperados, porque estão silenciando os seus pecados. Você precisa então entender o quanto que é importante esse alicerce. Confessar os seus pecados, viver uma vida em comunhão com Deus, principalmente na sua individualidade na madrugada. Esse é o melhor momento de ter uma comunhão com Deus. Bom, o último alicerce que nós aprendemos, o quarto alicerce, foi a questão de compreender que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas não purifica só nós. Ele morreu, ele é a propiciação, ele é o pagamento dos pecados do mundo inteiro. E se ele é a propiciação e o pecado do mundo inteiro, logo, ele morreu também pela minha família, pela minha esposa, meus filhos. Ele morreu também pelo meu vizinho. Ele morreu pelas pessoas que não gostam de mim, do meu jeito, ou porque eu errei com elas, né? E elas estão muito magoadas comigo. Ele morreu, no caso, por todas as pessoas que vivem nesse planeta, pelos governadores, pelos líderes, pelos políticos corretos e incorretos, pelas pessoas boas e ruins que vivem neste mundo, né? Nós aprendemos que todos somos pecadores, mas ele morreu por todo mundo. E quando eu aprendo isso, eu aprendo então de que eu devo viver uma vida também de intercessão, orando a Deus para que a minha experiência de confissão e perdão
também aconteça na vida dos meus irmãos. Né? Aprendemos de que nós devemos desejar o melhor para o nosso próximo, independente se eles são pessoas, no caso, amigas ou inimigas, são pessoas neutras ou são familiares. Nós precisamos interceder pelas pessoas pelas quais o Senhor Jesus morreu. Então, pelo mundo inteiro. Quando nós vivemos esses 4 princípios, né, essas 4 bases de alicerce, sem dúvida alguma descobrimos o segredo da vitória dos profetas, dos reis de Israel, daqueles que foram bem-sucedidos com Deus. Porque se uma pessoa que vive esses princípios, sem dúvida alguma, não vai criticar ninguém, não vai maltratar ninguém, não vai querer ser melhor do que ninguém, né? Porque vive uma vida debaixo das asas daquele que é todo-poderoso. Agora, nesse momento, nós vamos aprender sobre o tema de hoje. Nós vamos dividir esse tema em duas partes, hoje e amanhã. Porque hoje nós vamos falar sobre as atividades espirituais em família, que é, na verdade, a continuação dos segredos que Deus tem para a nossa família, para nós e para a nossa família, ok? Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Vamos lá? Deuteronômio, o primeiro texto vai ser Deuteronômio capítulo 6. O Deuteronômio, esse nome, né, que quer dizer livro da lei, né, ou a repetição da lei, nós vamos ler, é o 5º livro da Bíblia, escrita por Moisés, servo de Deus. Ele foi inspirado por Deus para escrever. Esses 5 primeiros livros da Bíblia são chamados o livro da lei do povo de Israel. Era o livro em que as pessoas, no caso, tinham como base de instrução da orientação de Deus para o seu povo. Então, era a Bíblia da época em que o povo de Israel, ele, quando saiu do deserto, ele iria receber agora as instruções de Deus, né? As referências que eles deveriam viver. E no capítulo 6 do livro de Deuteronômio, a partir do verso 6, diz assim, verso 4, vamos ler o verso 4, a partir do verso 4 até o verso de número 10. Olha o que diz. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então vamos lá, repetir. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ok? Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 6, verso 7 agora. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra sobre o juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes. Bom, aí nós temos aí uma orientação, uma instrução, um ensinamento, né? Um princípio pedagógico, né? Para as famílias de Israel. E ainda está dizendo o seguinte, olha, o resultado disso que eu estou pedindo a vocês é para que vocês sejam bem-sucedidos, porque tem promessas por detrás dos meus ensinamentos, diz assim o Senhor. Então, é muito interessante que o texto começa falando, no caso, que o povo de Israel deveria ter atenção para aquelas palavras que dizem assim, ouve, pois, ó Israel, o Senhor é o único Deus, é o único Senhor. Por que esse texto ele começa assim? Porque por um momento em que Israel estava saindo do Egito e estava entrando nas promessas de Deus, né, que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, que o povo dele iria tomar posse da terra de Canaã. A terra de Canaã era uma terra cheia de ídolos, né? As pessoas que ali viviam, elas não tinham princípios
da orientação divina. Elas desviaram as suas vidas e viviam uma vida completamente voltada para as práticas erradas, né? Que são contra as leis de orientação de Deus. Então Deus estava preparando o seu povo para, antes deles tomarem posse das promessas, das bênçãos, eles deveriam se preparar, né? Antes de você, no caso, entrar num território em que você quer conquistar, né, que você quer praticar, você tem que ter um preparo, né? Então, há uma grande necessidade, no caso, de um preparo antecipado. E Deus está aqui preparando, orientando o seu povo. E como é que ele fez isso? Primeiro, eles tinham que ter a convicção de que não existe outro Deus. Deus é único. Deus é Deus. O restante é uma criação humana. Então, o ser humano ele cria objetos e estruturas para adorar, porque há uma carência muito grande no coração humano de se prostrar diante de coisas. Quando o ser humano ele não tem a compreensão da existência do Deus único, criador e mantenedor de todas as coisas, ele começa a buscar adorar alguma coisa, né? A amar alguma coisa, a se agarrar em alguma coisa. Então, Deus está dizendo, olha, presta atenção, só existe um Deus, um único Deus. E você deve fazer o que com esse único Deus? Amar esse Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma, de seus sentimentos. Você deve amar com toda a sua força. Por que toda a sua força? Porque por uma origem nós somos pecadores. Então vai ser muito tendencioso uma luta interna onde você não vai querer, no caso, por exemplo, amar de uma forma, no caso, espontânea. Então, com toda a sua força, com toda a sua dedicação, você deve se esforçar em amar, em colocar Deus acima de tudo, porque Ele é o único Deus. E outro detalhe, você expressa amor quando você faz aquilo que agrada aquela pessoa que está contigo. Então, há algumas orientações muito interessantes. A orientação, no caso, de praticar repetidamente algumas instruções. Olha o que diz a palavra de Deus. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela você vai falar assentado em sua casa. Você vai bater um papo, vai explicar, não é isso? Andando pelo caminho. Ao deitar, você também vai falar sobre essas palavras, e ao levantar, você também vai fazer isto. A palavra de Deus, as orientações de Deus, deveriam ser colocadas, no caso, diariamente, a cada instante dentro de casa. E perceba bem que essas crianças, elas iriam receber, no caso, a influência do quão grande é Deus e quem Ele é, de forma que essas crianças, quando jovem e quando adulto, qualquer coisa que viesse para influenciar suas mentes já estariam, no caso, fixada na verdade que elas receberam desde a sua infância. Então, isso não necessariamente pode ser praticado apenas com as crianças. Você, quando alguém fala bem assim, olha, você deve ler a palavra de Deus diariamente, é essa a instrução que a Bíblia está nos dizendo, porque está dizendo que a palavra que eu estou dizendo para você tem que estar no teu coração. Perceba que o pai e a mãe que vai receber essa instrução, ele também vai acabar fixando essa palavra no seu coração à medida em que ele ensina isso para o filho ou para a filha, né? Sentado em casa, na hora de deitar, caminhando, ele vai falar sobre as coisas de Deus, sobre a Bíblia Sagrada, sobre o quanto que Deus é poderoso. À medida em que todos se levantam, ele também fala sobre Deus, né? É um culto familiar, né? Mas não é basicamente aquele momento, não. É em todo instante. Você percebe que a questão, no caso, até visual das orientações de Deus faz parte desse texto, né? E aonde é que entra essa questão visual? É a questão ali do verso
de número 8 diz assim: também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e na tua porta. Né? Então, fisicamente, quando as pessoas olharem para você e quando você olhar para você, você tem que ver que na sua estrutura física também tem que fazer você lembrar da palavra de Deus. Também, quando você olhar lá na tua porta, tem lá, no caso, uma descrição que faz você lembrar da palavra de Deus. Então, em todo o ambiente estaria, no caso, cheio da influência da palavra de Deus. E por que isso? Porque Deus tem uma promessa grande, mas Ele só pode derramar bênção sobre aqueles que estão preparados para receber a bênção. Você está entendendo? Não adianta você esperar, no caso, resultados bons, da onde que não vai vir, no caso, por exemplo, que Deus não pode te abençoar porque você não está preparado para receber. Como é que Deus vai te abençoar se você está colocando Ele em último plano na sua vida? Porque o mais importante é os seus objetivos, seus ideais, e Deus está no último plano. Tá entendendo? Você vai tomar posse das bênçãos dele? Não, porque ele está sendo desprezado na sua vida. De contrapartida, os ensinamentos de Deus. Se você não coloca esses ensinamentos em prática, como é que você é capaz de dizer que Deus é a prioridade número um? E aí, olha a bênção que ia acompanhar. Eles iriam tomar posse de casas que eles não construíram. Eles iriam tomar posse de empreendimentos que eles não plantaram aqueles empreendimentos para colher aquele empreendimento. De terras que eles nunca compraram. Eles iriam, no caso, tomar posse, no caso de um ambiente que Deus estaria dando de presente para eles. Mas para você receber o presente, você tem que estar preparado. Eu pergunto a você: você beberia uma água num copo sujo? Por exemplo, se você chegasse na minha casa, né, e o copo está cheio de poeira, né, e ainda tivesse alguns grãozinhos de areia, né, no copo, o copo estivesse totalmente sujo, de uma forma muito visível, você percebesse essa sujeira, e eu pegasse esse copo vazio aparentemente, né, mas cheio de poeira e sujeira, você viu aquele copo sujo, eu coloquei na sua frente, e agora vem com a garrafa d'água, de água cristalina, e aí eu coloco dentro desse copo. Você beberia esse copo? Esse copo de água? Você tomaria com prazer essa água? Ou talvez você iria fingir que ia beber e deixaria ali, ok? Por quê? Porque essa água não está em condições de ser bebida. Como é que você vai querer, no caso, desfrutar das vitórias com Deus? Como é que você quer que a sua família seja bem-sucedida se você está vivendo uma vida distante de Deus? Se você não está cumprindo aquilo que Ele propõe para você? Bom, deixa eu finalizar contando uma história para você. Eu quero ler um texto contigo e aí eu vou contar uma história, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá no livro de Isaías, no capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Deixa eu também encontrar aqui, tá? Não é só você que está procurando o texto, não. Isaías, já cheguei no livro de Isaías, agora eu estou procurando o capítulo 59. Você já achou? Bom, eu estou no capítulo 52, 57, 59. Isaías 59, verso 1 e o verso de número 2. Até o verso 3, tá bom? Isaías 59, verso 1 ao verso 3. Bom, esse texto que eu vou ler para você, antes eu quero que você pense numa história que eu ouvi de um pregador bem sucedido. E esse pregador ele falava o seguinte, de que uma pessoa chegou um hotel de luxo, bem instrumentado, né, um hotel onde essa pessoa ela se preparou, no caso, para tomar um banho, e quando ela foi na torneira do banheiro e para lavar as mãos e até para abrir a ducha para tomar o banho, não pingou um pouquinho de água.
E aí essa pessoa ela ligou para a recepção e aí começaram a procurar, porque a reclamação não era só daquele apartamento, mas de todo o hotel. Um hotel de luxo, um hotel bem sucedido, então começaram, no caso, a procurar saber o que estava acontecendo. A caixa d'água estava cheia, a cisterna estava cheia, quase que transbordante. Entretanto, não pingava uma gota de água na bica. E por que seria? Qual seria a razão então disto? Então procuraram os especialistas, né, para procurar saber o que estava acontecendo na encanação daquele hotel. Bom, então, para resumir, descobriram, né, de que havia na saída, bem depois ali no caso da caixa d'água, né, nos canos que seguiam para as torneiras, havia um rato morto que estava impedindo que a água passasse. Bom, se eu falo essa expressão, você começa a imaginar, nossa, que nojo, um rato morto. Bom, vamos dar uma lida agora no texto, que eu quero fazer essa aplicação. O texto diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e as vossas línguas proferem maldade. Como é que nós queremos ser bem-sucedidos se nós não estamos cumprindo as condições? Então nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática na nossa família, principalmente na nossa vida. Porque o que está impedindo das bênçãos de Deus chegar são os ratos mortos, que nesse texto é a iniquidade, é o pecado, é a mentira, é o engano. Pecados esses não confessados. Então, você está querendo ser abençoado por Deus? Você quer que a sua família desfrute de uma experiência tremenda com Deus? Você quer transbordar com as bênçãos de Deus? Você quer com que o chuveiro da glória de Deus caia sobre a sua família? Então eu quero te fazer um apelo neste momento. Por favor, confesse aquilo que está errado na sua vida. Reconheça a sua dependência de Deus. Peça perdão a Deus. Pegue a sua palavra e diga: Senhor, eu não tenho força para cumprir isto aqui que está escrito, mas pelo teu poder eu vou começar. Eu vou começar bem devagar, bem lento, mas vou começar a caminhar. Mas eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu preciso que o Senhor mude a minha forma de ser. Eu tenho que deixar de ser uma pessoa carrancuda que eu estou achando que eu sempre sou o melhor. O fato de eu estar numa igreja, isso não quer dizer que eu seja uma pessoa salva. Eu preciso ser salvo pelo teu poder. Retira os ratos mortos da minha vida. Retira aquilo que está impedindo das bênçãos cair sobre mim, Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Você precisa estar preparado para os dias que virão. Você precisa estar preparado para as tempestades dos fins dos tempos. E para isso, só iríamos conseguir sobreviver se nós tivermos a construção de uma casa sólida em Deus. E uma casa sólida em Deus é uma casa que depende da influência do Deus Todo-Poderoso. Então está na hora de nós colocarmos a palavra de Deus em prática. Colocar aquilo de uma forma repetitiva. Nós precisamos repetir, sem cansar, buscar a presença de Deus sem cansar, orar a Deus até que os chuveiros das águas recaiam sobre nós. Que as bênçãos de Deus possam ser abundantes sobre nós. Vamos orar nesse momento. Querido maravilhoso Deus, aqui está a palavra em nossas mãos. Eu quero te pedir, Senhor, que tu venhas, por meio do Espírito Santo, abençoar o meu irmão, a minha irmã, o meu querido amigo. Não importa onde quer que ele se encontre nesse momento, as condições em que ele está vivendo nesse momento. Não importa, Senhor, o que importa é que ele está aqui, em meio a esta oração, e a tua palavra está aqui. E que essa palavra que nós queremos que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos.
Nós queremos que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. Nós queremos desfrutar, no caso, das tuas bênçãos sobre nossa vida. Nós compreendemos que pode existir algo que possa impedir, esteja impedindo de que a nossa vida seja inteiramente plena. Por isso te pedimos, retire todos os ratos mortos dos canos, dos canais que estão impedindo o Senhor de derramar bênçãos sem medida sobre nós e sobre nossa família. Retire, Senhor. Nós estamos te pedindo em nome de Jesus. Retire e aviva o nosso coração para que vivamos para ti. Que o nosso coração esteja cheio do teu amor para contigo e para com o nosso povo. Em nome do Senhor Jesus é que te oramos, hoje e para sempre. Neste altar de adoração, estou, Senhor, diante de ti, me esvazio de mim mesmo, para dar lugar à tua presença. Já posso até sentir que vem de ti. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos. Toma, Senhor, toda imperfeição e transforma para a tua glória, Deus. Toma toda imperfeição, transforma num vaso perfeito. Faz em mim uma revolução, trocando que eu possa me tornar o mais sincero adorador. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Recebo a tua unção, aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Te amo, te adoro, te adoramos e te exaltamos, Senhor. Te louvo, eu te exalto, Senhor. Te amo, te adoro, te adoro, te louvo. Eu te exalto, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo. Eu te exalto, Senhor. Te amo, te adoro, te louvo. Eu te exalto, meu Senhor. Aleluia ao teu nome, ó Deus. Não somos dignos, não somos merecedores, mas desejamos ter o teu poder hoje. Vem, transborda este lugar com o teu Santo Espírito.
deste lugar, com a chuva de poder, eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção, Aceitamos ser moldados por ti, de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Transforma este lugar com chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção, aceita a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. ó Deus, tu és maravilhoso. Nos confiamos que o Senhor nos molda, nos capacita, nos unge. Por favor, queremos ser teus instrumentos de salvação hoje aqui neste lugar. Abençoa cada um de nós que estamos aqui e quem está também nos vendo nesse momento, nos ouvindo. Que receba o teu poder, o teu Santo Espírito em sua vida também. Por favor, Senhor, nós oramos isso e pedimos no nome de Jesus maravilhoso, Jesus Cristo. Amém.